Como aprender a luta livre, o jiu-jitsu, as artes marciais em geral. Uma questão que eu vou tentar cobrir aqui nesse vídeo para vocês. Eu vi esse mundo mudar muito. Mudou muito esse mundo. E eu quero fazer aqui um vídeo para falar para vocês como que eu vejo, como que eu tento também aprender. De novo, faz 25 anos que eu treino luta livre. E de novo hoje mudou muito e tem que aprender, né? Tem que aprender, tem que evoluir, senão você vai ficar para trás. Então nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta. Não esqueça de deixar um like e de deixar nos comentários o que você acha desse vídeo ou também como que você consegue aprender essa luta, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Renier, eu sou francês. Faz mais de 4 anos que eu tô morando no Brasil, mas faz mais de 20 anos que eu... Mais de 20 anos? Mais de 20 anos que eu vim pra cá pra treinar, curtir, gostar do sol, da praia, quando na Europa tava muito frio. E é isso. Hoje em dia eu treino com o Melky Galvão, o pai do Mika Galvão. Eu treino aqui em São Paulo. E eu pretendo voltar um dia no Rio de Janeiro. Vamos ver o que a vida, onde a vida vai me levar. Então, o que eu vejo muito no Brasil, o que acontece é que, como o brasileiro acha que essa luta é dele, eu vejo muitos brasileiros ficando para trás. Não é uma crítica, tá? É só uma observação que eu faço, que eu vejo hoje em dia o brasileiro ficando muito para trás, não tanto no jiu-jitsu de kimono, mas mais na luta livre, no sem kimono, na parte sem kimono, porque lá fora tem uma... Lá nos Estados Unidos, vamos falar, tem uma cultura muito forte do sem kimono, que vem do wrestling. E eu acho também, do que eu entendo desse mundo, e que foi muito mais fácil para os gringos, estrangeiros como eu, existir nesse mundo na parte sem kimono do que na parte de kimono. Porque eu acho que o brasileiro está muito na frente no kimono e ficou sempre nessa coisa de se você é bom de kimono, você vai ser bom sem kimono. É a mesma coisa. Teve muito essa conversa, esse papo dentro das mídias, de muito cara muito famoso, que entrou muito na cabeça do brasileiro, mas vamos falar a verdade, que esse papo, essa coisa de falar que para ser bom sem kimono tem que treinar de kimono, isso aqui não é verdade, não é verdade. Pode ajudar, sim, mas você vai falar para mim que não vai ajudar também se é bom de wrestling? Se você é muito bom de wrestling, você não vai ser bom sem kimono no grappling, na luta livre? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. É só adaptar, né? Aprender as finalizações, aprender algumas coisas e vai ser muito bom. Então é a mesma coisa, o cara do kimono, quando vai tirar o kimono, vai vir pro sem kimono, ele vai ter que se adaptar. E hoje em dia não tem mais dúvida sobre isso. Por quê? Porque o gringo envolveu muito essa parte sem kimono. Porque era onde o brasileiro era fraco. Para mim, no meu ponto de vista, o brasileiro sempre foi bom, calma. Mas onde ele não estava acreditando muito era a parte sem kimono. O brasileiro sempre acreditou muito na parte de kimono, porque é na cultura, sempre foi assim. Então ele acreditou muito e sempre viu um futuro com o kimono. Então ele deixou muito essa parte sem kimono, deixou muito de aprender realmente a parte sem kimono. Então eu acho que o Brasil ficou muito para trás, por isso que desenvolveu muito lá nos Estados Unidos e lá fora. Também o ADCC, eu acho que para mim foi... Eu gosto muito, eu respeito muito o que eles fizeram, porque deu uma oportunidade para quem não é brasileiro e quem não é do kimono conseguir existir, entendeu? Porque, vamos falar a verdade, que é muito difícil ser alguém dentro da BJJF. Hoje em dia tá mudando, mas na minha época e até agora há pouco, era muito difícil existir se você não fosse brasileiro. Muito difícil. Muito difícil. Porque é uma organização brasileira que está nos Estados Unidos,
Vamos falar a verdade que eu já vi muitos gringos ser roubados. Muitos. Muito, muito mesmo. E sempre foi muito difícil para um gringo existir dentro desse mundo do jiu-jitsu. Pessoal, vou voltar na questão que eu coloquei no início do vídeo, tá? Mas eu acho que é importante entender todo esse percurso, essa história. Então é por isso que o gringo desenvolveu muito essa parte sem kimono, entendeu? Porque ele estava muito frustrado no kimono, porque era muito difícil. Era muito difícil. Os brasileiros treinam, o brasileiro treina o dia todo de kimono. Ele consegue treinar o dia todo de kimono. Então o gringo estava muito atrasado. Também a única organização que estava valorizando era a IBJJF. E você tinha que lutar com uns 10 brasileiros, os 10 melhores da categoria para ser campeão mundial. Então, muito difícil de ganhar dos 10. Mas aí vamos falar do ADCC. No ADCC você tem que lutar só com 1 ou 2, ou 3 talvez, mas não todos, entendeu? Então, fica um pouco mais, vamos falar mais fácil, mas não é mais fácil, porque o campeão é o melhor do mundo, entendeu? Então, voltando no assunto de como aprender, o que está acontecendo para mim? O gringo, como ele ficou muito frustrado em todo esse tempo de não conseguir, ele tinha que se esforçar mais no estudo. Ele tinha que tentar estudar mais pela internet, tentar estudar mais pelo BJJ Fanatics, estudar mais na internet. E eu vi muito essa evolução. Eu vi mudou antes do Covid e depois do Covid, mudou tudo. Tudo. Até que você viu teve muitos novos campeões aparecendo. Mika Galvão, Diogo Reis, Fabrício André, daqui do Brasil, mas vamos falar de fora, Joseph Chen, PJ Bart talvez, não sei, tem muito que apareceu depois do Covid, e o Covid fez que você teve que ficar em casa e estudar, né? E a gente viu muita diferença. E para mim, o brasileiro, como essa arte vem do Brasil, e vamos falar que ele acha que ele sabe tudo e não precisa mais aprender. E tipo, mas comigo foi assim, eu aprendi do grande mestre, não sei quem. Então, se com ele deu certo, comigo deu certo, vai dar certo com você. Mas isso mudou muito. Não tem mais como ensinar como fosse 10 anos atrás. Não tem mais como ensinar as mesmas posições que 10 anos atrás. Não tem mais como... Tem posição que funciona ainda. Tem posição que funciona. Mas não dá para ensinar do mesmo jeito. E não dá para raciocinar do mesmo jeito. Porque o jogo que vai estar em frente não é o mesmo. Não é o mesmo jogo. Então você não pode mostrar a mesma posição do mesmo jeito e sem ter o específico para aprender a posição, sem ter a problemática do jogo, vamos falar, novo, entendeu? Então não tem mais como aprender como 10 anos atrás. É só porrada o tempo todo. Não. Estudar a arte é muito importante. Hoje em dia no Brasil tem a BJJ College, que é muito barato, muito barato. BJJ College você vai aprender tudo que o Melk Galvão ensina para os alunos dele. Tudo. E é baratinho, acho que é quanto por mês? Nem me lembro quanto que é, mas é muito barato. Muito barato. Acho que é R$29, uma coisa assim, muito barato. Então, se você quer realmente ser bom e talvez trabalhar com isso, se inscreve lá. Vai lá no BJJ College. Tem também BJJ Fanatics, que tem todos os cursos em português. Tem muita coisa de graça também no YouTube. E é importante estudar. Tem que estudar. E também estudar em casa, mas quando tá na academia, tentar fazer. Então, não pode ser só porrada. Porrada não funciona mais hoje em dia. Não funciona mais. Na época funcionava. Hoje em dia não funciona mais só fazer isso. Ou é só talvez 1 sobre 10 mil. 1 sobre 10 mil pessoas. Hoje em dia tem que estudar e tem que tentar na academia. Mas para tentar, tem que ter um espaço para tentar. Então tem que ter esse sparring específico, onde todo mundo experimenta as posições, tenta fazer de verdade. E também no treino normal tem que tentar fazer.
não pode ser só sempre a mesma posição, sempre, o tempo todo, sempre a mesma coisa. Não, tem que evoluir, tem que saber. E é isso que é gostoso também, é isso que é bom na nossa luta, é que tem tanta coisa para saber que tem que buscar evolução, E para isso é estudar, experimentar e conseguir, né? É experimentar até conseguir. Às vezes vai ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, até conseguir. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, que o brasileiro, do que eu vejo nas academias quando eu vou, ainda não entendeu. Vamos falar a maioria, né? Porque, mais uma vez, sempre dá para entender que como o grão-mestre fazia assim, deu certo com ele e deu certo comigo, vai dar certo para os meus alunos. Mas não é assim, não pode pensar assim. Não é para jogar tudo fora também, porque isso também é um erro grande, porque o velho vai ser o novo, sempre o que foi velho sempre vai voltar. Então tem que saber o velho. O old school, como eles falam, mas não tem old school, é a luta, né, que está evoluindo, mas essa evolução tem o old school aqui, tem o atual e vai ter o new school. Aí você tem que pegar os três, porque esse old school vai voltar aqui, sempre vai voltar. Olha, hoje em dia europeu, Adam Werzinski, ele faz um jogo que eu gostava muito de fazer, que eu gosto ainda muito de fazer, que todo mundo fala que é old school, mas tá voltando porque ele tá fazendo. Guarda fechada também no jiu-jitsu. Ninguém mais estava fazendo, mas como o Mika voltou a fazer, tá fazendo, todo mundo voltou a fazer. Tem muita coisa assim, então tem que saber fazer de tudo. Não é só old school, new school. Não pode jogar tudo fora, mas tem que aprender e tem que saber o que está acontecendo hoje, vendo os novos golpes para entender e não ficar surpreso quando acontecer. Entendeu, galera? Então espero que vocês gostaram. Não esquece de deixar um like e deixar nos comentários se vocês concordam ou não concordam comigo. Sempre se respeitando, meus amigos. Não quero um canal onde todo mundo ficar se xingando. Não gosto disso, não. Eu acho que dá para conversar sem falta de respeito pro outro. Tá bom, galera? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Ossa!